Muito obrigada, Sra. Deputada Catarina Martins. Próxima intervenção é do PCP, Sr. Deputado Miguel Tiago. Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, gostava de saudar o Partido Socialista pela apresentação do projeto de resolução sobre a preservação e salvaguarda da Praia Jurássica, recentemente identificada em Porto de Mós. Sobre esta questão, Srs. Deputados, da parte do PCP, é importante referir que, e agradecemos também ao PSD pela cronologia que aqui nos trouxe dos acontecimentos e das diligências já tomadas pelas instituições, é importante referir que não cabe à Assembleia da República nem aos deputados determinar aquilo que deve ou não deve ser classificado do ponto de vista do seu interesse cultural ou científico. Todavia, é justo que esta Assembleia intervenha para salvaguardar o cumprimento da lei e a salvaguarda do património sempre que ela esteja ameaçada. E por isso mesmo, sobre esta matéria, é importante garantir que a preservação do património, mesmo o seu estudo, é realizado de acordo com as necessidades. Nós não temos instrumentos aqui, pelo menos o PCP não tem, instrumentos aqui para dizer que o contexto permitia o estudo in situ ou não permitia. Sabemos todos que é desejável o estudo in situ, não sabemos com que contexto foram confrontados os profissionais do LNEG ao chegar ao local e ao verificar a ausência ou presença das condições para fazer esse estudo. E, portanto, é também prudente que nos abstenhamos de fazer comentários sobre o cuidado e o brio profissional daqueles que terão levado a cabo ou estão a levar a cabo o estudo deste património. No entanto, é justo dizer que estes profissionais trabalham, mesmo no LNEG e no ICNF, em condições de trabalho que carecem de melhorias urgentes. É justo dizer que o fazem com poucos recursos, é justo dizer que o fazem com poucos meios para se deslocar ao território, para estar presentes no território, e é justo dizê-lo que o fazem num contexto de desvalorização do seu trabalho e com cada vez menos colegas para trabalhar, para realizar essa tarefa com as devidas salvaguardas do interesse da população local e da própria preservação do bem em causa, neste caso paleontológico, devidamente previsto na Lei de Bases do Património Cultural. Acompanhamos a resolução não sem estas críticas ao seu preâmbulo e à sua exposição de motivo e algum distanciamento sobre a forma como é julgada, ou através de fotografias, a adequação ou não da remoção. A remoção é um instrumento que pode ser utilizado, os técnicos no local o terão sabido julgar, mas acompanhamos no essencial aquilo que está proposto pelo PS, pelo Partido Socialista. Não há nenhum impedimento a que a autarquia possa acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos pelas instituições competentes, e é importante não confundir quem tutela o património paleontológico. Não são as autarquias, em primeira instância, quem tem essa tutela, e isso é importante para a salvaguarda do próprio património, mas não há nenhum obstáculo a que as autarquias acompanhem. Aliás, só pode haver mais-valia do eventual desenvolvimento de um projeto integrado, se ajustar à identificação, inventariação e eventual classificação daquele património, que é essencialmente, do nosso ponto de vista, um critério científico, essencialmente científico. E a ponderação da classificação, enfim, que decorre da aplicação da lei neste caso, e que esperamos que o Governo, ao contrário do que faz noutros casos, é bom que se diga que o Governo tem pouco respeito pela Lei de Bases do Património Cultural, e o PS faz bem em chamar a atenção para que o Governo a cumpra neste caso, porque é importante. Não temos até agora indicação que o Governo, neste caso, não esteja a cumprir, mas com este Governo fica sempre bem avisar antes que se concretize o ilícito, como noutros casos já veio a verificar-se. Ainda há pouco tempo discutimos as obras de Miró, por exemplo. Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Tiago. A próxima intervenção é do CDS-PP. Sr. Deputado Manuel Isaac, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. O projeto aqui apresentado hoje pelo PS, que recomenda ao Governo medidas de proteção e valorização da Praia Jurássica de São Bento, em Porto de Mós, é um bom exemplo de uma iniciativa onde a demagogia desvirtuam e a realidade dos factos e passa uma imagem errada sobre a forma como o Governo tem gerido o património geonatural do país. Se não, vejamos.
a senhora diretora do Parque Natural Serra da Área de Candeeiros, doutora Maria de Jesus, uma ilustre socialista, se a tem consultado, talvez não tivesse esta demagogia aqui e talvez tivessem sabido o acompanhamento que tem sido feito tanto pela autarquia como pela Junta de Freguesia de São Bento. Mas vamos aos factos e aos esclarecimentos que corrigem a exposição dos motivos deste projeto. Os primeiros achados foram encontrados em 2003 e desde essa data a jazida foi acompanhada de perto pelos técnicos do Parque Natural de Serra de Ardes e Candeeiros, da Câmara Municipal e não apenas por estes últimos que me refere o projeto do PS, no âmbito do regime jurídico de pesquisa e exploração de massas minerais pedreiras. Desde então e até à data, tem sido desenvolvido um acompanhamento de monitorização permanente dessa jazida, envolvendo especialistas e investigadores do INEG, onde destaca um parecer de um especialista do Museu de História Natural de Londres, o Sr. Professor Andrew Smith, que evidencia a raridade e extraordinário interesse patrimonial do achado. No contexto destas visitas técnicas realizadas à pedreira, em julho de 2006, verificou-se que a exploração de inertes apresentava várias escombreiras espalhadas sobre a baixa, com fósseis que apresentavam sinais de degradação, por exposição aos agentes de erosão físicos e químicos, bem como à maquinaria que elaborava na pedreira. Assim, na sequência dessa visita, sustentada pelo estudo de impacto ambiental IEA, realizado às explorações de calçada portuguesa e Baixo de Pensac, que incluía a pedreira de Cabeça do Castelo, ou Cabeça da Ladeira, peço desculpa, foi emitida para esta exploração uma declaração de impacto ambiental DIA, em 20 de março de 2007, onde consta que, devido à vulnerabilidade dos fósseis, os mesmos seriam retirados a fim de serem preservados em lugar próprio e objeto de estudo e conservação, uma vez que a sua conservação in situ os torna vulneráveis à ação dos agentes de monitorização dos possíveis atos de vandalismo. Mais uma vez o PS demonstra não se ter informado convenientemente, quando refere no seu projeto que a retirada de alguns equipados fósseis foi feito sem qualquer diálogo com as autarquias envolvidas, designadamente mesmo tratar-se de um verdadeiro atentado ao património geonatural. Pois, precisamente para salvaguardar e preservar este legado cultural, se agiu em conformidade com o referido na Declaração de Impacto Ambiental. Atentado ao património seria, assim, incumprir a imposição determinada por essa DIA. É essa a posição do PS? Assim, relativamente aos trabalhos de remoção e colheita de alguns exemplares fósseis inventariados, o ICNF emitiu o respectivo parecer favorável, tendo sido dado conhecimento do mesmo à Câmara Municipal e à Junta de Freguesia. Estes são os factos inegáveis que evidenciam a importância geológica e cultural destes achados, sobre os quais o Governo tem conduzido um processo de forma responsável, séria, com o envolvimento de todos, entre os quais a administração local e, acima de tudo, com respeito pelas regras e procedimentos que estão consagrados na legislação que regulamenta esta matéria. Relativamente às recomendações do projeto, iremos aprovar os pontos 2 e 3. Mas o ponto 1 rejeitaremos, que recomenda a criação de uma comissão de acompanhamento de jazida fóssil, uma vez que estão reunidos e garantidos os meios técnicos, humanos, científicos e académicos, através da participação de entidades da administração pública central e local, bem como pela Academia, através da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, por especialistas neste tipo de fósseis da Universidade de Bristol, bem como pela representação portuguesa do PROGEO, Associação Europeia para a Conservação do Património Geológico. Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Isaac. Pelo PS, pretende ainda intervir o Sr. Deputado João Paulo Pedrosa. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, é para dizer que as intervenções, quer do PSD, quer do CDS, são a confissão de que nós temos razão e da justeza da nossa proposta. Quem é que pode ter medo de uma comissão de acompanhamento constituída pelos órgãos do Estado, pelas autarquias locais e pelos organismos científicos? Nós temos aqui, que eu depois vou distribuir aos senhores deputados, um memorando que me foi elaborado pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia, justamente a queixar-se dessa falta de diálogo e dessa falta de colaboração e a pedir a intervenção da Assembleia da República para a resolução deste problema. Então, se a maioria faz voz daquilo que são as convicções dos organismos do Estado, se nós fazemos voz
daquilo que são as preocupações e as queixas da Câmara Municipal. Então é justamente isso o fundamento da nossa proposta, aproximar aquilo que são as razões dos organismos do Estado às posições da Câmara Municipal, criando uma comissão de acompanhamento. E por isso eu fazia um apelo, mais uma vez, aos partidos da maioria, para que façam corresponder àquilo que são as preocupações da Câmara Municipal e dos organismos do Estado, criando uma comissão onde eles possam estar integrados e dialogar a bem da preservação do património natural. Se o não o fizerem, portanto, estão a dar razão e justiça à nossa proposta, independentemente do vosso voto. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Temos assim concluído o debate sobre o projeto de resolução número 938/12.